Imagine que você vive em Roma no ano 663 d.C. Seria um ano muito especial para essa cidade, que suportou tantas adversidades nos últimos 2 séculos. Desde 410, a cidade foi saqueada ou sitiada inúmeras vezes, 3 vezes no século V e outras 3 vezes no século VI. A população da outrora poderosa Roma havia diminuído de impressionantes 800 mil no ano 400 d.C. para meros 30 mil no ano 600. E ainda assim, em 663 d.C., algo estava prestes a acontecer. Acontecer que não acontecia há 2 séculos. Um imperador romano chegaria a Roma com todo o seu séquito, um imperador romano de Constantinopla. De fato, Constans II era o imperador reinante do Império Romano naquelas épocas, e ele estava prestes a visitar Roma. Como teria sido isso? Como foi essa visita? E como teria sido testemunhar essa visita como alguém que mora lá? Por volta de 600 d.C., Roma era apenas uma sombra de seu antigo eu. A queda do Império Romano do Ocidente, os muitos saques e cercos à cidade, as muitas pragas e desastres cobraram um preço brutal da outrora poderosa Roma. 6 saques ou cercos em 2 séculos, a fome de 536 após o evento climático daquele ano e a praga de Justiniano em 541, que ocorreu repetidamente, vendo múltiplos surtos. Esses eventos cobraram um preço de Roma. A maioria dos aquedutos estava em mau estado, pois haviam sido cortados no cerco dos ostrogodos em 537 d.C. Foi também quando a maioria dos banhos parou de funcionar, e então foram usados como espaços de armazenamento ou convertidos em igrejas, e outros simplesmente caíram gradualmente em ruínas. No entanto, alguns poucos banhos continuaram funcionando e foram mantidos, já que 1 ou 2 dos 11 grandes aquedutos haviam sido reparados. A população, que chegou a ser tão baixa quanto 30 mil por volta de 600 d.C., começaria lentamente a se recuperar novamente para cerca de 50 mil por volta de 663 d.C. Naquele ano, algo aconteceria que não acontecia há quase 200 anos. Era como se os velhos dias de glória tivessem retornado. O imperador romano visitaria Roma, o primeiro imperador romano a residir na cidade desde Júlio Nepos, em 475. Deve ter sido um espetáculo, e tanto para as 50 mil pessoas que ainda viviam na velha e venerável cidade. O imperador Constâncio II, depois de ter feito campanha contra os lombardos, sem grande sucesso, chegou em algum momento, em 663 d.C., fora dos muros da cidade com seu séquito imperial e foi recebido cerimoniosamente pelo Papa, o clero e notáveis. Os senadores já não estavam presentes naqueles dias, porque os últimos membros do Senado de Roma haviam desaparecido entre 608 por volta de 620 d.C. Eu falei sobre os últimos senadores de Roma e o que possivelmente aconteceu com eles neste vídeo aqui. Constans II ficaria em Roma por 12 dias. Nesse período, ele visitou muitos dos antigos monumentos da cidade, a maioria dos quais ainda estava em surpreendentemente boas condições mesmo naquela época. Claro, as estradas na cidade não estavam em ótimo estado, frequentemente cheias de sujeira e entulho de prédios desabados. Por exemplo, descobriu-se que uma coluna desabada do templo de Apolo Sucianus, provavelmente danificada no terremoto de 508, foi simplesmente deixada na rua, e uma ponte foi construída sobre ela. Uma solução muito pragmática, mas mostra que Roma deve ter oferecido um pouco de um local caótico naquela época, mesmo que as ruas externas devessem estar em mau estado e cheias de sujeira, e entulho. Os grandes foros eram todos mantidos livres. O Fórum Romano, por exemplo, ainda estava mesmo 663,
no mesmo nível do solo que tinha sido 3 séculos antes. E então, como o imperador Constance II teria sido recebido do lado de fora, na Basílica de São Pedro, ele então teria entrado na cidade através de um dos portões da muralha aureliana, e então teria sido mostrado pela cidade, vendo muitos dos antigos edifícios e locais espetaculares da era dos antigos imperadores. O mausoléu de Adriano ainda estava de pé e em boas condições. O mausoléu de Augusto também. Até o Coliseu ainda estava em bom estado. Descobriu-se que um membro do séquito de Constance havia arranhado o nome do imperador na escada interna da coluna de Trajano e no Janus Quadrifons, memorizando assim este evento para toda a eternidade. O imperador provavelmente também viu o templo de Vênus e Roma, que ainda estava de pé, e mesmo que as telhas douradas tivessem sido removidas em 630 para adiar a Basílica de São Pedro, mesmo assim, a estrutura do templo ainda estava intacta e ainda muito imponente. Infelizmente, não sabemos realmente o que o imperador estava pensando quando viu esses locais, mas é muito provável que ele tenha ficado impressionado com a antiga grandiosidade da cidade. Afinal, foi em Roma onde o Império Romano começou muito antes de seu tempo, e os romanos do leste de Constantinopla sabiam disso, e por isso Roma ainda tinha uma alta significância para eles. Ele provavelmente percorreu a cidade, viu os banhos ainda essencialmente intactos de Diocleciano e de Caracalla, que mesmo sem água ainda se mantinham imponentes naquela época. Ele pode até ter desfrutado de um banho em uma das poucas termas ainda funcionais dos tempos antigos. Enquanto em Roma, o imperador Constâncio II ainda vivia no antigo palácio dos Césares, no Monte Palatino, o mesmo complexo de palácios em que Augusto ou Domiciano viveram 6 a 7 séculos antes dele. Sabemos que havia um curador do palácio, ainda encarregado até pelo menos 687 partes do enorme complexo do palácio ainda eram reparadas e mantidas até pelo menos o início do 8º século. O imperador provavelmente também viu os mercados de Trajano, já que ele estava, dissemos, na coluna de Trajano. Os mercados de Trajano ainda existiam até o século IX. Provavelmente foram destruídos, no entanto, no forte terremoto de 847 d.C., que também destruiu muitas outras das antigas estruturas, como a incrível Basílica de Maxêncio. No rio Tibre, o imperador teria visto os moinhos de rio, que foram construídos por ninguém menos que o próprio Flávio Belisário, o lendário comandante romano do leste, que havia derrotado muitos inimigos do império. Belisário construiu esses moinhos de rio durante o cerco gótico de 537, e esses moinhos de rio continuariam a desempenhar um papel fundamental na alimentação da população de Roma até o século XIX, loucura suficiente. Se você tivesse vivido em Roma naqueles 12 dias do ano de 663, teria visto uma procissão do séquito imperial marchando por Roma de um lado para o outro por 12 dias, até os restos do Circo Máximo, que ainda estava de pé, embora admitidamente não na melhor forma, até o septisódio de Septímio Severo, até o famoso Colosso, que provavelmente também ainda estava de pé naquela época, até o Templo de Júpiter no Monte Capitolino, que naqueles dias provavelmente ainda estava em bastante bom estado, embora, claro, estivesse faltando o telhado e estivesse desprovido de todas as estátuas no interior. Deve ter sido um espetáculo e tanto para se ver, vendo o imperador e seu séquito marchando por toda a cidade. O imperador provavelmente era puxado em algum tipo de carruagem, cercado por seus guarda-costas pessoais, seguido por altos funcionários da cidade na área do Fórum Romano. Você ainda veria a maioria dos antigos templos e edifícios intactos. Como dissemos, a área era mantida livre de sujeira e entulho, e ainda era um centro de atividade. Mesmo naqueles dias, o último monumento conhecido erguido no Fórum foi a Coluna de Focas, erguida em 608,
que na verdade era uma coluna antiga da Era dos Tetrarcas, na qual uma estátua do imperador Focas foi colocada no próprio fórum. Ainda havia vendedores, ainda era usado como um mercado, no qual mercadorias eram vendidas e até mesmo escravos ainda de vez em quando. Mas é claro, felizmente, não tão frequentemente quanto nos velhos tempos e, claro, a densidade populacional era muito menor em 663 do que nos séculos anteriores. Havia muito menos pessoas nas ruas e às vezes os camponeses puxavam o gado através dos fóruns para os campos mais distantes, nas áreas agora abandonadas desta gigantesca cidade antiga. Mas em 663 d.C., Roma ainda estava muito nas mãos dos romanos. A cidade estava sob controle dos romanos do leste desde cerca de 550 d.C. e permaneceria assim por quase outro século após a visita de Constans II. Roma foi novamente parte do Império Romano por 200 anos, de cerca de 550 a 751. Um fato que muitos historiadores parecem esquecer, frequentemente chamando esse período de ocupação bizantina. Mas as pessoas que viviam naquela época não viam dessa maneira. Eles acreditavam que faziam parte do mesmo Império Romano de centenas de anos atrás. Afinal, o imperador Teodósio não residia também em Constantinopla? Ou o imperador Constâncio II não residia também em Constantinopla quando visitou Roma em 357 d.C.? Isso então também foi uma ocupação bizantina? E quando terminou a romanidade e começou a bizantinidade? É muito difícil dizer, e na verdade foi uma mudança gradual. Em muitas partes, em 663 d.C., ainda havia impressionantes vestígios da antiguidade visíveis. E então, quem somos nós para dizer que essa Roma de 663 d.C. estava sob ocupação bizantina? Fazia parte do Império Romano, que ainda tinha a capital em Constantinopla, assim como era 3 séculos antes. De qualquer forma, é claro que seria bastante visível que Roma naquela época estava sob influência do Império Romano do Oriente. Como em Constantinopla naquela época era uma cidade muito maior do que Roma, é bastante óbvio que a influência cultural do Oriente deve ter sido visível em Roma. Muitas igrejas foram construídas no estilo de arte romano, oriental ou bizantino, após 550 d.C., por toda a cidade. Havia até um quarteirão bizantino perto do Fórum Romano, onde residiam os funcionários do governo romano oriental, uma espécie de quarteirão administrativo. Nos tempos de Constans II, eles frequentemente correspondiam com o exarca em Ravenna, o vice-rei do imperador, por assim dizer. No Fórum havia também a Cúria Júlia, que estava vaga desde o desaparecimento do Senado romano cerca de 40 anos antes. Foi transformada na Basílica de Sant'Adriano al Foro em 630. Na verdade, muitas das antigas estruturas foram salvas por terem sido convertidas em igrejas. Isso também aconteceu com um panteão que havia sido convertido em uma igreja também em 608. Na verdade, foi novamente Focas quem doou o panteão ao Papa Bonifácio naquele mesmo ano. Foi ele quem fortaleceu muito o papado em Roma, e provavelmente também foi por isso que o Senado de Roma perdeu cada vez mais importância depois, antes de se dissolver completamente. Isso também explica por que o realmente cruel e mau imperador Focas recebeu sua própria coluna e outras honrarias na cidade. Foi porque ele foi um grande benfeitor do papado em Roma. Agora, naquela época, as áreas periféricas de Roma haviam sido completamente abandonadas. Imagine uma cidade que uma vez abrigou 1 milhão de pessoas, agora abrigando 20 vezes menos que esse número. Portanto, as áreas periféricas lentamente se degenerariam em terras agrícolas. Edifícios desabados por terremotos foram simplesmente deixados nos arredores, o material de construção reutilizado para a construção de novos edifícios, principalmente igrejas. Agora, onde a própria população vivia? Bem,
Descobriu-se que eles viviam principalmente na área ao redor do Campus Martius, depois perto do Fórum Romano e ao norte do Monte Capitolino, perto do Teatro de Marcelo. Então, basicamente concentrados perto do rio Tibre, muito nas partes centrais da cidade. E, curiosamente, as pessoas ainda viviam nos antigos edifícios insulae. No entanto, os andares superiores já se tornaram inabitáveis, pois as telhas do telhado já não existiam mais naquela época, e, portanto, o andar superior ficava na maioria das vezes descoberto, mas os andares inferiores ainda eram habitáveis e era onde a maioria da população vivia. Outros haviam assumido as antigas vilas ou domos dos ricos romanos que costumavam viver lá. Agora, a visita de Constance teria sido tudo bem e agradável, se algo não tivesse acontecido, o que faria essa visita viver na infâmia, lindamente visualizada neste desenho de Lodovico Pogliadi. Paulo, o diácono, escreveu em sua História dos Lombardos o seguinte: mas o imperador Constans, quando descobriu que não podia fazer nada contra os lombardos, direcionou todas as ameaças de sua crueldade contra seus próprios seguidores, ou seja, os romanos. Ele deixou Nápoles e seguiu para Roma. No sexto marco da cidade, o Papa Vitaliano veio ao seu encontro com seus sacerdotes e o povo romano. E quando o imperador chegou ao limiar de São Pedro, ele ofereceu ali um palho tecido com ouro, e permanecendo em Roma 12 dias, ele derrubou tudo que na antiguidade havia sido feito de metal para o ornamento da cidade, a tal ponto que ele até mesmo arrancou o telhado da igreja da Bem-aventurada Maria, que uma vez foi chamada de Panteão, e havia sido fundada em honra a todos os deuses, e agora, pelo consentimento dos antigos governantes, era o lugar de todos os mártires, e ele retirou de lá as telhas de bronze e as enviou com todos os outros ornamentos para Constantinopla. Agora, como exatamente isso aconteceu, nós não sabemos e esta é a única fonte deste evento que eu conheço. Paulo, o diácono, era um lombardo e, como Constans II foi um dos poucos imperadores romanos de Constantinopla que travou guerra contra os lombardos, provavelmente matando muitos deles, podemos ter certeza de que Paulo, o diácono, não era muito neutro em relação a Constans II. Na verdade, podemos ter bastante certeza de que ele provavelmente exagerou as ações de Constans II para fazê-lo parecer muito pior do que provavelmente era. Agora, é verdade que Constans fez campanha contra os lombardos com sucesso medíocre, não conseguindo derrotá-los de forma decisiva. Mas, por outro lado, o império estava sendo atacado de todos os lados, e por isso ele não podia poupar muitos homens contra os lombardos. O que Constans realmente tentou fazer foi reconquistar o Egito e o levante dos muçulmanos. E para isso, ele precisava urgentemente de dinheiro. Assim, ele teve que aumentar os impostos e precisava desesperadamente cunhar moedas para os preparativos de guerra. É por isso que pode realmente ter acontecido dele saquear alguns edifícios em Roma por seus ornamentos de bronze. Claro que isso causou indignação, mas não nos esqueçamos que muitos fizeram isso antes dele. O imperador Constantino já havia saqueado Roma em 326, depois de Cristo, levando muitas estátuas e obras de arte para Constantinopla. Então, o general Stilicho removeu o revestimento de ouro das portas do Templo de Júpiter no início dos 400. Então, o imperador Avitus derreteu estátuas em 456, para pagar seus foederati visigóticos e para pagar pela guerra contra os vândalos. Então isso realmente não era uma prática incomum. Infelizmente, ele provavelmente despiu o teto do panteão de suas telhas de bronze e provavelmente despiu algumas outras estátuas de bronze. Mas se foi ele deliberadamente fazendo isso, ou se ele não teve escolha, porque tinha que pagar seu exército, é difícil de saber. Mas provavelmente as descrições de Paulo, o diácono, são exageradas pelas razões acima mencionadas. Planejava-se enviar o navio com o saque para Constantinopla, mas primeiro foi enviado para Siracusa, porque seria de Siracusa de onde a operação militar contra o califado muçulmano teria começado. Mas depois que Constance II foi famosamente assassinado nos banhos de Siracusa,
O navio com o saque de Roma então caiu nas mãos do califado. Uma verdadeira tragédia. Este episódio inteiro, quando Constans II estava em Roma, quando Roma ainda era oficialmente parte do Império Romano, é absolutamente fascinante. Algumas coisas nos lembram das visitas dos antigos imperadores séculos antes. Mas em outros aspectos, Roma havia mudado ainda assim. O ar da antiguidade tardia, de alguma forma, ainda estava presente naqueles 12 dias, quando Constans II visitou Roma no ano de 663 d.C. Se você gostou deste vídeo, por favor considere apoiar este canal via Patreon ou através da associação ao YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Eu ficaria extremamente grato. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo membro Sol Invictus, KT. Muito obrigado, KT, pelo seu generoso apoio a maiorianos. Realmente não posso agradecer o suficiente. E claro, quero agradecer a todos que estão apoiando maiorianos. Vocês são incríveis. E se quiserem aprender mais sobre os 3 maiores templos de Roma, podem assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiserem aprender mais sobre Roma após a queda, podem assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benivalete.